Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 em diante. 1 Reis 17, 8 em diante. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias disse-lhe: não temas, vai, faze conforme tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me-o aqui. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amada e querida Igreja de Cristo, está entre nós a palavra de Deus, mais uma vez, irmãos, e esse texto é um texto sagrado do Senhor, que é o Evangelho da graça do nosso Deus. Nós, nesta oportunidade, irmãos, eu quero conversar um pouco com os irmãos dentro da palavra de Deus, sobre a luz do Espírito Santo. Esse texto sugere, irmãos, que o profeta é o profeta Elias. Elias é, irmãos, um profeta também messiânico. E quando nós começamos a ler como primeiro versículo do capítulo 17, a palavra de Deus vai nos informar que Elias, o tisbita, ele veio de uma cidade por nome de Tisbé. E o que significa isso? Uma cidade não muito reconhecida, muito pequena, e que não tinha naquela época conhecimento. É uma cidade como se fosse um vilarejo, vamos dizer assim. E ele não tinha, irmãos, uma grandeza, ninguém conhecia esse homem por nome de Elias. Ele não tinha um reconhecimento, ele não veio da escola de profetas que ali já estava acontecendo. Era um homem muito simples. Nós estamos falando aqui em uma época que já passou por esses lugares, ou melhor dizendo, por Israel, já passou-se o tempo dos juízes, também agora os reis, vamos dizer a monarquia que estava primeiro com Davi, com Saul, depois passa Davi, e depois vem o filho de Davi, Salomão. E após a morte de Salomão, agora o filho dele, que é Roboão, o reino, irmãos, vai se dividir, porque a terra, melhor dizendo, Israel, está passando por um momento de muita dificuldade. Se gastou muito para fazer o templo de Jerusalém, se gasta muito. Salomão, então, ele, irmãos, diferente de muitos que pensam, você é Salomão, você é isso, aquilo, outro, Salomão, ele judiou muito do povo, cobrou muito imposto, foi um homem sábio de fato, mas cobrou muito do povo, e o povo sofreu. Quando alguém está comendo bem, está vestido bem, está viajando muito, alguém tem que pagar a conta, e era o povo que pagava a conta. Irmãos, e quando acontece a morte do rei Salomão, quem assume é o seu filho, Roboão. E ele agora chama os anciãos,
pessoas, a palavra traduz ancião como pessoas mais idosas, que têm muita experiência. E o ancião disse assim, os anciões que ali se reuniram disseram, olha, Roboão, você vai ter que tirar um pouco a mão, o povo está sofrendo, o povo está padecendo, precisa tirar as mãos um pouco, solta um pouco o povo, estão muito castigados, é muita conta, é muita dívida, eles estão trabalhando não meio a meio mais com o governo, mas eles estão trabalhando quase que 90% para vocês, abre as mãos. E eu, Roboão, filho, irmãos, de Salomão, vai buscar agora conselho de jovens, que eram os conselheiros. Não, você precisa ser um pouco mais poderoso que o seu pai, você precisa impor mais as mãos, precisa castigar um pouco mais, você tem que, se você abrir as mãos, o reino vai se destronar, não vai ter como você, vai se despedaçar, vai se desfazer, você precisa pôr um pouco mais as mãos. E assim ele fez, ele ouviu os jovens e castigou um pouco mais o povo, aumentou mais os impostos. E aqui o reino se divide com Roboão e Jeroboão, um reino do norte e o reino do sul. Aonde nós estamos lendo aqui, irmãos, já se passaram muitos reis, um fica com 10 tribos, reino do norte, outro fica com 2 tribos, reino do sul, governado por Roboão, filho do Salomão. Ele tem 10 tribos nas tuas mãos, é onde Elias se encontra. E governado pelo reino do sul, Roboão. Irmãos, mas aonde no reino do norte, Israel, onde Elias está, passou-se muitos reinos depois de Roboão. Ele morre, outro assume, ele morre, outro assume, todos eles, irmãos, todos eles envolvidos com coisas erradas. Nenhum dos reis que passaram em Israel depois de Salomão foram fiéis ao Senhor, todos caíram diante do Senhor, cada um pior que o outro. Era um tirando a vida do outro e sentando no trono, era um tirando a vida do outro, envenenado, e tomava o trono. Então, que Deus levanta, louvado seja Deus, no meio dessa situação, irmãos, aonde chega Acabe, que agora é o rei que está reinando, junto com rei, está reinando em Israel, e é nesse momento que Deus levanta o profeta Elias. Ninguém conhecia, era um homem simples, mas era um homem cheio de Deus, era um homem que tinha a presença do Senhor no seu coração. Trouxe ele de uma cidade, irmãos, que ninguém conhecia, não dava nenhuma importância. Trouxe esse homem simples para viver no reino de Israel, no reino do norte, aonde quem governava era Acabe. Ele foi o pior rei de Israel, ele levou para si o título de pior rei de Israel, e tinha como esposa uma mulher feiticeira, uma mulher que adorava deuses pagãos. Foi ela que fez os homens do Senhor, matou os profetas do Senhor, e fez com que o povo de Deus, ao fio, à ponta da baioneta, se levantasse um Deus para adorar, como o nome de Deus, Baal. Foi ela que, ao fio da baioneta, fez os povos de Deus se ajoelhar diante a Baal. Uma mulher muito maldosa, uma mulher que caçava e procurava os profetas do Senhor e tirava-lhes a vida, e não diferentemente Elias. Pronto, chegamos nesse texto. Elias aqui, irmãos, está passando a terra em Israel, está passando por muita fome. Tudo que eles recebiam era só para eles, e o povo mais simples sofria, passava necessidade, não tinha o que comer, não tinha água, não tinha alimento, escasso alimento. E então o Senhor levantou este homem para doutrinar, ou melhor dizendo, para pregar ali o juízo do Senhor. E a sua primeira fala, quando ele estava no Monte Carmelo, junto com Acabe, ele disse: olha, de acordo com a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Era o juízo do Senhor, e de fato isso aconteceu. E Deus tirou ele dali, e não caiu orvalho e nem chuva. Ele disse isso ao rei. E quando ele sai daquele lugar, irmãos, ele sai dali e Deus coloca ele ao lado de um ribeirão, e ele foi sustentado, ele bebeu água, ele comeu naquele lugar. Mas chegou um tempo, irmãos, que numa manhã a carne acabou, o pão terminou, ele não era mais servido. Deus então, pela sua palavra, disse: olha, Elias, secou o ribeirão, você precisa sair daqui. E Elias, irmãos, como um servo de Deus, assim como somos, nós às vezes, quando Deus fecha uma porta, nós pensamos: bom, Deus fechou essa porta, outra melhor se abrirá, não é assim? Fala: bom, agora Deus, nós vamos sair daqui,
aqui a gente teve uma vida boa, de certo essa porta se fechou e outras melhores Deus abrirá. Vejamos, versículo 8 diz assim: e veio a palavra do Senhor dizendo: Elias, levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita lá, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Bom, eu acho que Elias pensou assim: eu vou para lá, e quando eu chegar lá, uma mulher é viúva, o marido morreu, de certo tem algum despojo, tem uma casa boa para viver, tem comida lá, porque eu sou servo do Senhor, então eu tenho o Senhor no meu coração, vou chegar lá, vai ter uma cama para me dormir, a mulher é viúva, tem uma casa, sobrou alguma coisa, tem o dote que foi pago a ela vive com isso, se Deus está me mandando para lá, por certo vai ter alguma coisa para mim. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele se levantou e foi para Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele para diante dela e diz: olha, eu peço que você venha e traga até mim um vaso com um pouco de água, para que eu beba. E essa mulher então deu a água e ele bebeu, e depois de ter tomado a água, ele disse: olha, traze para mim então um bocado de pão na tua mão. E ela virou para ele e disse: olha, meu Senhor, vive o teu Deus, vive o nosso Deus, o meu Senhor, que eu não tenho nem um bolo, senão somente um pedaço, ou um punhado, melhor dizendo, de farinha em uma panela, e um pouco de azeite numa botija. Irmãos, a farinha na Bíblia é simbolizada pela palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O azeite na Bíblia é simbolizado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus enviou Elias justamente aonde ele deveria estar. Por mais difícil que estava a vida daquela mulher, por mais difícil que ela estava vivendo, irmãos, vendo seu filho padecer. Aqui a Bíblia diz que ela ia comer aquela farinha, ela ia fazer um pão com aquela farinha, ia assar aquele pão, e ela comia e depois ia morrer, porque não tinha o que pôr mais, não tinha mais o que servir. E então ela se vira ao homem de Deus e diz: olha, o que eu tenho aqui é só isso, eu só tenho um punhado de farinha, dá para fazer um pão, eu tenho só um pouco de azeite, não tenho mais nada. O homem de Deus se vira a ela e diz: primeiro faz para mim. Oh, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Imagine só os irmãos que aqui estão, os que nos assistem. Você olhar para o teu filho, irmão, só tem um pedaço de pão, e se você conhece alguém que está viajante, você nunca viu, mas você tirar o que é do seu filho, e nós não ligamos, nós somos pai, somos a mãe, e não temos importância com isso, mas tirar da boca dos nossos filhos e dar para o outro. Irmãos, aquela mulher, então mulher virou para o profeta e disse: sim, então farei isso. Eu sirvo a você, você come, nós podemos sentar aqui junto de você, então certamente depois morreremos, mas está aqui o que você pediu. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que está simbolizando nesta mensagem, irmãos? Primeiro para Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Ali, irmãos, o profeta Elias, ele estava simbolizando a presença de Deus naquele lugar. É isso que nós precisamos, irmãos. Quando temos a palavra de Deus no coração, aqui simbolizado pelo pouco de farinha, quando temos o azeite, que é o Espírito Santo, simbolizado pelo Espírito Santo em nossa vida, estendemos as mãos para quem não tem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E servimos a Deus, irmãos, não pela vista, mas servimos a Deus pelo fato de quem Ele é. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sei que todos que aqui estão, assim como eu e aquele que nos assiste, se olhássemos para o que ficou em casa, se olhássemos para o que temos no bolso, se olhássemos para os problemas que se levantaram, nenhum de nós estaríamos aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas primeiro para Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Primeiro para aquele que é digno de honra e de glória. Ela então, irmãos, não se precipita, ela não vai discutir com o homem de Deus. E Elias então disse: não temas, faze-me conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui, depois fará para ti e para o teu filho. Irmãos, quando Deus olhou para nós, a condição que nós estávamos,
na situação que nós peregrinávamos nesse mundo. Nós não tínhamos o que oferecer, o nosso coração era vazio. Quantos de nós que aqui estamos, que jamais, irmãos, se não fosse Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Talvez estaríamos na nossa casa, longe do Senhor. Irmãos, o que Deus fez em minha vida para estar aqui esta noite, louvado seja o nome santo do Senhor. Nos enviou o seu Filho, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o pão da vida, louvado seja o nome santo do Senhor. Se estamos aqui, estamos por causa de Jesus. Ele é o pão da vida. Se fôssemos para vir aqui dizer, vá em paz para sua casa, não faltará comida, não faltará bebida, não faltará o arroz, não faltará o feijão, as portas irão se abrir, seria vazio demais se não pregasse Jesus Cristo para a tua casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o pão da vida que está sendo servido para mim e a você esta noite. Se estamos aqui, irmãos, às vezes com problemas, com dificuldade, às vezes lutando para permanecer de pé, mas se temos o pão, a palavra de Deus sobre a nossa vida, ela nos guiará até o fim da nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Nós seguiremos avante, irmãos. Evangelho não é comida e não é bebida. O Evangelho prega o Senhor Jesus e anuncia a graça do soberano Deus. E quando nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, quando partimos o pão sobre nós e lançamos, irmãos, sobre muitas águas, depois de muitos dias nós acharemos. E o que significa isso? Quando a palavra é anunciada a mim e a você, talvez hoje nós não vemos algo, mas no dia de amanhã a graça de Deus nos acompanhará. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque não vivemos pela vista, vivemos pela fé. Vivemos a palavra do Senhor e nós temos confiança, nós temos crido no Senhor. E então, irmãos, a palavra diz que aquela mulher se levantou dali, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aqui neste versículo, irmão, está dizendo que a palavra de Deus jamais faltará para o nosso coração. Pode faltar arroz, pode faltar o feijão, pode faltar o dinheiro para fazermos aquilo que nós até sonhamos, que são os sonhos legítimos que um pai e uma mãe têm. Pode faltar coisas sobre a nossa vida materialmente, mas a palavra de Deus não faltará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você veio aqui esta noite, assim como eu, irmãos, precisando de força para prosseguir na tua jornada, tome posse da bênção que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Receba do azeite que é o Espírito Santo de Deus. E se o seu vaso não está preparado, aonde você estiver, seja aqui ou nos assistindo, diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero que o Senhor complete a minha botija do teu azeite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o Senhor te receberá em sua glória, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo está enchendo o coração de alguém aqui esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu tenho certeza que o azeite está sendo completo, a lâmpada que está sobre você, que é a palavra de Deus, não irá se apagar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por mais que nós não temos força, por mais que nós não conseguimos nos manter, por mais que nós olhamos para as agruras da vida, por mais que nós olhamos para as coisas que não estão dando certo de acordo nós queremos, a palavra de Deus esta noite vai continuar te sustentando. A tua alma proveio do Senhor, a tua salvação proveio da cruz, o Senhor está com as tuas mãos sobre tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ninguém, irmãos, poderá nos afastar do Senhor quando a palavra de Deus está sobre nós, quando o Espírito do Senhor está sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não morreremos. Se a palavra de Deus está em nós,
Se o azeite que é o Espírito Santo está sobre nós, e se fazemos primeiro para o Senhor, entregamos o nosso coração. Quantos que talvez estão aqui esta noite, irmãos, eu posso sentir o Espírito de Deus ministrando no meu coração, dentro da minha alma, anunciar à igreja. Eu não sei o seu problema, o que se levantou em sua vida. Talvez você dizendo: Senhor, eu não sei que caminho tomar, que direção tomar. O Senhor está dizendo: saia daqui esta noite com teu azeite completo. Louvado seja o nome santo do Senhor, com a palavra de Deus dentro do teu coração, e então a graça de Deus te sustentará, a palavra do Senhor te guiará, e eu tomo posse da mensagem. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós nos perdemos, irmãos, as nossas decisões, às vezes precipitadas, entristece o nosso coração. Algumas falas que nós ouvimos, talvez até entristece, nós perdemos a paz diante do Senhor. Algumas coisas que nós decidimos ou não fazer, talvez nos afasta da presença do Senhor. E às vezes nós nos sentimos fracos, desanimados. Mas se você veio aqui assim como eu, para dar crédito à palavra do Senhor: Senhor, eu só tenho um pouquinho de azeite, não tenho mais força. O Senhor está dizendo que a farinha da panela não se acabará, o azeite na botija não faltará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não tenhamos medo, irmãos, de prosseguirmos na nossa jornada. Não tenhamos medo, irmãs, de andar pelos caminhos desta terra. O Senhor está conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. A mesa está posta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. E então, irmãos, ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aonde não tinha, o Senhor é provisão. O Senhor é provisão quando nós não fechamos as mãos para o Senhor. Eu sei que muitos usam isso para tirar a lã das ovelhas, para saltear os irmãos e irmãs. Não é disso que o texto está dizendo. O texto está nos ensinando a termos uma entrega total ao Senhor. Irmãos, eu vou confessar aos irmãos, se fosse para mim, irmãos, olhar por tudo que tem acontecido na minha vida, ao longo da minha jornada e no meu ministério, não estaria aqui. Quantos que aqui estão sentados nesses bancos e talvez nos assistindo, dizendo: Senhor, eu posso dizer a mesma coisa. Nós não estamos aqui porque somos melhores. Nós não estamos aqui porque somos bons. Nós estamos aqui porque o braço do Senhor nos carregou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos aqui comendo, alimentando-se do pão da vida que é Cristo, porque a graça de Deus tem nos sustentado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus tem visto o teu sofrimento, a tua luta. Deus tem visto o teu choro. Deus tem visto as tuas lágrimas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus tem sondado os nossos corações e tem nos carregado pela sua forte mão, os seus braços sustentadores. Louvado seja o nome santo do Senhor. O braço do Senhor não está encolhido, mas está esticado, estendido sobre mim, sobre você, irmão, irmã que está aqui, você que está assistindo. Olhe para a tua vida, pode olhar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Da onde Deus nos tirou, aonde Deus nos sustentou e nos trouxe até aqui, não faltou a graça de Deus, não faltou a misericórdia do Senhor, não faltou sua palavra, não faltou sua graça, não faltou o perdão, não faltou o amor do Senhor, não faltou a compaixão de Deus, e ela te seguirá pelo século. Louvado seja o nome santo do Senhor. A bondade de Deus se estenderá em toda a terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. É tempo de celebrarmos em Cristo a vitória da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Até aqui o Senhor nos sustentou. Louvado seja o nome santo do Senhor, e continuará nos sustentando. Bendito seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus é imutável.
ela continua sendo a mesma, a palavra de Deus não mudou, ela continua sustentando a mim e a você. O Senhor não erra, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus fiel, assim como Ele fez, irmãos, Ele não mudou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele continua fazendo milagres, prodígios, maravilha. Aonde eu não posso entrar, o Senhor entra, aonde você não pode ir, o Senhor vai. Coração que nós não podemos trabalhar, o Senhor trabalha. As nossas palavras machucam e ferem, mas a palavra do Senhor é fiel e leal. Talvez você não tenha mais voz para falar, você não tem mais força para resolver. Em nome de Jesus o Nazareno, que você possa depositar nas mãos do Senhor. O braço de Deus está estendido esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja o nome santo do Senhor. Irmãos, o profeta Isaías disse assim: que Deus dá força ao cansado e vigor a quem não tem nenhum vigor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos que às vezes, irmãos, por aumentar os problemas, as dificuldades, os desafios da vida, às vezes o coração enfraquece na presença do Senhor, e dentro do teu coração tem somente um restinho de farinha, que é a palavra de Deus, tem somente um restinho de azeite, que é o Espírito Santo de Deus. Mas se agora, louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja o nome santo do Senhor, se não endureçais o vosso coração, se não endurecer o vosso coração, mas aonde você estiver aí agora, abrir a tua boca e dizer: Senhor, eis-me aqui, me encha do teu azeite, que a tua palavra venha encher o meu coração. E se tiveres amor pela palavra do Senhor, te sustentará, diz o Senhor. Louvado seja o nome do eterno Deus. Irmãos, nós somos limitados, mas a palavra do Senhor tem nos sustentado e não muda. Louvado seja Deus. Eu sinto no meu coração de anunciar à igreja, para encerrar esta palavra, talvez o que você deixou, louvado seja o nome santo do Senhor, talvez algum desentendimento dentro da tua vida, não sei, dentro da tua família, não sei, talvez tenha atrapalhado algum sentimento do teu coração, e por um momento, Senhor, Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor, passou na sua mente, desceu no teu coração: eu estou me sentindo só, eu não tenho o Senhor do meu lado, talvez o Senhor se esqueceu de mim, assim como esta viúva, em um lugar inóspito da terra, aonde não tinha comida, não tinha água, não tinha o azeite, mas o Senhor apareceu e se lembrou dela. Esta noite o Senhor está lembrando de você e a mim, dizendo: enquanto eu e você permanecermos na presença do Senhor, não faltará a palavra e nem o azeite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele vai nos sustentar até nos receber em sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor está nos dando pela sua palavra poder para vencer as dificuldades que têm se levantado contra a sua vida. O Senhor está nos dando pela sua palavra unção pelo Espírito Santo de Deus, para atravessar os mares revoltos da nossa vida, os desertos que têm se levantado. O Senhor está nos entregando nas mãos sua palavra para sustentar a mim e a você dentro da palavra do Senhor. Bendito seja Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.